Olá, a paz do Senhor Jesus. Então, hoje nós vamos continuar a nossa aula falando hoje sobre um novo tema, que são os comportamentos da mulher virtuosa, agora já entrando para dentro dos versículos aqui de Provérbios. Vamos citar alguns versículos também de outros livros da Bíblia para complementar. Então, vamos lá para o nosso estudo. Aqui a gente vai aprender o que a gente deve fazer ou o que a gente não deve fazer, né? Como devemos ser ou como não devemos ser para agradar em primeiro lugar a Deus. Aqui eu separei, como eu tinha mostrado para vocês na aula anterior, os versículos que mostram, que falam especificamente para a mulher, que citam a mulher, né? Então nós temos aqui capítulo 11, 12, 14, 18, 19, 21, 25, 27 e o 31 vão ter versículos voltados para mulheres. Isso significa, então, que esses outros capítulos aqui não servem para mulheres? Não, claro que não. Todos os versículos, os capítulos aqui de Provérbios, eles podem ser aplicados a homens e mulheres, mas o que eu quis separar aqui são versículos que vão citar especificamente nós, mulheres. Então, é muito importante que a gente dê bastante atenção também para esses versículos, porque aqui a gente vai ver que Deus, ele sabe da fraqueza específica da mulher e ele vai então tratar isso e vai nos dar conselhos e aqui os mandamentos dele na sua palavra para que a gente agrade a ele. E como eu falei, eu reforço, é agradar em primeiro lugar a Deus. E assim, consequentemente, vamos agradar o nosso marido, os nossos filhos, aqueles que estão ao nosso redor. Então veja, nós estamos aqui para servir ao Senhor, para agradar o nosso Deus, porque muitas vezes as mulheres, elas olham só para, às vezes, o marido que não é perfeito, e elas não querem agradar aquele marido porque ele não é perfeito, ou às vezes ele nem é cristão. Só que entenda, em primeiro lugar, você está servindo ao Senhor, fazendo para o Senhor, tá bom? Então, vamos lá. Aqui nesta página, eu coloquei aqui em verde os capítulos que nós estamos lendo e estudando. Então, aqui nesta página, nós vamos estudar o capítulo 11 e 12. Então, aqui no capítulo 11, nós temos dois versículos que falam sobre a mulher. Vamos ver o que é. Provérbios 11, 16 diz: A mulher graciosa alcança honra, como os poderosos adquirem riqueza. Veja, uma mulher graciosa, como você imagina esta mulher? Uma mulher graciosa, ela é uma mulher amável, ela é uma pessoa querida, é uma mulher doce, uma mulher que as pessoas querem ter por perto. Ela é uma mulher gentil, então é uma mulher agradável de se estar por perto. E aqui diz que ela alcança honra, como poderosos adquirem riqueza. Então, assim como é óbvio que um poderoso vai adquirir riqueza, é também óbvio que uma mulher graciosa, que é agradável, amável, doce com as pessoas, ela vai alcançar o quê? Honra. E eu me lembrei de Provérbios 31:30, que diz: A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Então, a mulher que teme ao Senhor, a mulher que é graciosa, ela vai alcançar honra, ela vai alcançar o quê? Elogios. Então, veja que há uma forma aqui que nós devemos ser graciosas, nós devemos ser pessoas queridas, amáveis. Então, que nós possamos prestar atenção nesse detalhe, né? Será que eu tenho sido assim? Ou será que as pessoas não querem estar perto de mim? O que eu tenho feito, às vezes, para as pessoas rejeitarem a minha presença ou não gostarem tanto de mim? Será que eu tenho sido uma mulher grosseira, uma mulher indiscreta? Então, a gente precisa avaliar a nossa forma de ser para que a gente peça ao Senhor ajuda para ser transformado nesse jeito e nos tornarmos mulheres graciosas. Provérbios 11:22 vai dizer: Como joia de ouro no focinho de uma porca, assim é a mulher formosa que não tem discrição.
Veja, eu até coloquei uma imagem aqui para vocês entenderem. A joia, ela pode ser uma joia linda, mas está no quê? No focinho de uma porca. Veja, não faz nenhum sentido, não tem, sabe, nada aqui de bonito. A joia pode ser linda, mas isso aqui tá horrível. Então, é a mesma coisa uma mulher que de repente ela é formosa, ela é uma mulher bonita, mas ela não tem discrição. Você vai ver aqui em Provérbios que a palavra de Deus vai falar muito sobre essa questão assim, de ser uma mulher discreta, graciosa, tá muito relacionada a isso, sabe? A discrição. Então, será que nós temos sido assim? Então, nós temos que ser discretas, até mesmo na maneira de nos vestir, de nos vestirmos. Eu até já falei isso em outra aula. Como que nós temos nos vestido? Nós temos nos vestido com sensualidade. Nós precisamos avaliar todos os aspectos da nossa vida, a nossa maneira de agir em público, a nossa maneira de vestir. Nós temos que fazer uma autoavaliação profunda se nós temos sido essa pessoa. Quando você olha para si, você vê em você essa mulher discreta, graciosa. Eu confesso que eu não vejo quanto eu gostaria de ver isso em mim, então eu preciso pedir ao Senhor, Senhor, me ajuda a mudar, eu quero ser uma pessoa querida, quero ser uma pessoa que agrade ao Senhor, então me ajude a mudar aquilo que é um defeito na minha vida, aquilo que é um pecado. E assim você tem que também pedir ao Senhor. Provérbios 12, 4. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que o envergonha é como podridão nos seus ossos. Olha só isso, a mulher virtuosa, nós já vimos o que é uma mulher virtuosa. Ela é uma mulher que tem muitas virtudes, então isso significa que ela é hábil para executar o seu papel de forma eficiente, certo? Ela tem habilidade para executar o seu papel. E qual é o seu papel? Gênesis 2:18 nos diz. Está escrito assim: então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e o corresponda. Então, o nosso papel é ser auxiliadora do nosso marido. É o que? É ajudar. O que é auxiliar, gente? Nada mais é do que ajudar. Nosso papel é ajudar o nosso marido e não atrapalhar. Algumas mulheres, elas fazem de tudo para atrapalhar, né? Elas reclamam na cabeça do marido o dia todo, então elas estão atrapalhando e não ajudando o seu marido. Então, essa mulher que ajuda o seu marido, que cumpre o seu papel de forma eficiente, ela é a coroa dele. E aqui o envergonha, que não está cumprindo o seu papel, né? Que é uma mulher que não está sendo temente a Deus, por quê? Porque se ela estivesse cumprindo o papel dela, sendo temente a Deus, ela não estaria envergonhando esse homem. É como podridão nos ossos dele. Então, olha que situação horrível. Olha como é desagradável ao homem ter uma esposa ao lado dele que não é graciosa, que não é discreta, uma mulher que o envergonha, que passa vergonha nele, uma mulher que não cumpre o seu papel devidamente. Então, a gente tá desagradando o nosso marido e a gente tá desagradando a Deus. Por quê? Porque nós estamos pecando. Porque se eu não cumpro o meu papel, eu não estou obedecendo a palavra. E se não obedeço a palavra, eu estou o quê? Pecando. Então, isso é péssimo, né? Péssimo porque nós estamos desagradando a Deus e nós estamos destruindo o nosso lar, a nossa casa, a nossa família. E passando aqui agora para o próximo slide, eu trouxe aqui alguns versículos para complementar essa parte. Colossenses 3. Olha só o que está escrito aqui, a gente precisa entender que nós estamos servindo, não é só ao homem, é a Deus. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor. Tudo, olha, tudo que você fizer. Dando por meio dele graças a Deus Pai. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos. Então, veja, ele está falando tudo o que você fizer. Aí ele vai falar para a mulher, vai falar para o marido, para o filho, para os pais. E as mulheres, ele está dizendo, sujeitem-se aos seus maridos como convém a quem está no Senhor. Você é uma mulher que teme a Deus, então obedeça a palavra e sujeite-se. E muitas mulheres têm dificuldade com isso,
Veja, a gente não precisa mudar o sentido do que é se sujeitar. A gente pode até colocar aqui um termo que eu acho muito bonito, que eu ouvi, acho que foi da Simone Quaresma, que ela diz: é deixar ser guiada. Veja, deixe ser guiada pelo seu esposo, ele é o líder, é o cabeça da sua casa. Sujeite-se a ele confiando que Deus sabia o que estava fazendo quando determinou que ele fosse o cabeça. Você pode confiar no Senhor e entender que Deus sabe o que está fazendo? E eu quero dar um exemplo, né? Uma vez eu estava na igreja, sentada ao lado do meu esposo, ouvindo uma palavra, e uma pessoa que estava ali no altar pregando falou algo incorreto, que era algo que não era bíblico, e na hora eu queria o quê? Eu queria me levantar e assim, causar ali uma situação desconfortável, né? Ali no meio de toda a congregação e queria expor aquilo ali de uma forma que não era o momento devido. E aí o que que aconteceu? Meu esposo na hora ele me pediu, ele falou assim: "Não levanta, né? Não faça isso, espera até o final, a gente vai lá e conversa com essa pessoa que falou isso, porque às vezes a pessoa falou e ela às vezes nem percebeu que falou isso, às vezes a pessoa falou sem querer, às vezes a pessoa não tá bem. Então vamos tentar entender primeiro por que que ele falou isso, né? Que é algo que é contra a palavra. No final do culto a gente conversa com ele. E aí o que que aconteceu? Eu não me submeti a isso. E então eu desobedeci aquele conselho que ele me deu e eu me levantei e causei assim um tumulto ali, um desconforto. Eu fiquei ali atrás murmurando e falando e assim muito revoltada na hora, né? Ou seja, eu não tive domínio próprio naquele momento. Então, assim, eu acabei tomando uma atitude eu fui insubmissa, porque ele me deu um conselho, espera até o final, que a gente vai lá conversar com ele. E eu fui insubmissa e fiz tudo o contrário. E isso me trouxe muitos problemas, né? Por quê? Porque depois ele foi conversar com a pessoa e eu acabei criando muitos problemas, até referente à minha imagem dentro da igreja. Eu tive que pedir perdão para algumas pessoas. Arrumei problema, né, que eu não tinha com algumas pessoas. Então, assim, foi um transtorno terrível. Isso porque o que eu não fui submissa a um simples conselho para esperar. Então, é muito simples o que a palavra está dizendo, né? Entenda que o seu esposo ele vai te dar conselhos espirituais, esteja atenta, porque Deus está usando ele para te guiar aqui a palavra de Deus. E muitas perguntam, né? Ah, mas aí no caso, o seu marido ele é temente a Deus. E quando o marido não é temente a Deus? Aí nós temos que vir aqui para 1 Pedro 3, 1 a 5, que diz assim: do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido, a fim de que, se ele não obedece, olha só, se ele não obedece à palavra, então ele é um marido que não teme ao Senhor, que ele seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher. Veja que ele não tá falando aqui que você não deve se sujeitar, né? Ele tá falando sujeite, seja o quê? Seja humilde. Gente, a sujeição, ela tá muito relacionada à humildade. Essa palavra, ela lembra, assim, muito claramente essa questão da humildade. Você tem um espírito dócil, humilde. Então veja, e muitas vezes é o contrário que está acontecendo. A mulher, às vezes, ela quer bater de frente com esse marido, ela quer irritar ele. Então, às vezes, o marido não gosta que a mulher vá para a igreja e às vezes a mulher vai 5 vezes na semana na igreja, só para irritar ele. Que não tá falando para você fazer isso. Então, será que você não pode ir menos, já que ele não gosta? Então, veja, seja humilde, seja sábia, ganhe ele pelo seu procedimento. Tem mulheres que abandonam o seu lar, não deixa, não prepara a janta, a comida para o esposo, vai para a igreja, fica lá e o marido em casa abandonada, a casa abandonada, os filhos. Então, a gente precisa, né, olhar para a nossa vida, como que eu tenho agido, né, com esse esposo que não é temente a Deus, que não obedece a palavra. Será que eu tenho agido com humildade? Eu sei que é difícil, porque às vezes você vai ter que passar por algumas humilhações, já que o marido que não teme a Deus, ele pode muitas vezes causar isso, né? Ele pode humilhar você, às vezes ele pode te ofender com palavras.
mas leve isso diante do Senhor. Jesus, ele sofreu muitas injustiças. Tente se lembrar disso quando você passar por humilhações, por momentos difíceis, tá? Eu não estou aqui dizendo que a sua situação é fácil, mas lembre-se sempre do nosso Senhor Jesus, porque ele passou por muita humilhação, cuspiram nele, e ele passou por tudo isso que vocês mulheres às vezes passam aí na sua casa, e que Deus vê as suas lágrimas, Deus vê tudo que você tem passado. Leve tudo isso ao Senhor. Peça a Ele, né? Nunca desista de crer na transformação do seu marido, porque o Senhor pode transformar qualquer coração. E fique à vontade, se você precisar de oração, ajuda em oração, né? Pode também contar comigo, que eu posso estar apresentando o seu nome em oração. E é isso, tá bom? Aqui vai falar para maridos, filhos e pais, mas eu queria destacar esse último versículo aqui. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Então, esse é o nosso grande problema, né? Às vezes a gente olha para o homem e a gente não quer fazer para o homem. A gente esquece que a gente tem que fazer para o nosso Senhor, o nosso Deus que tanto faz por nós, o nosso Deus que morreu na cruz por nós. Veja, é por Ele, é para Ele, tudo é para Ele. Então, que tudo que você for fazer na sua casa, no seu lar, lembre-se que primeiro você está fazendo para Jesus, tá bom? E continuando aqui, 14, 18 e 19, esses capítulos também contêm instruções para mulheres. E veja só o que está escrito aqui no capítulo 14. Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Veja bem que aqui não está falando do homem, né? Então veja quão grande é a responsabilidade da mulher, porque ela tem a capacidade de edificar, de construir, de fazer crescer o seu lar. Ela tem a capacidade, né, ali de derrubar com as próprias mãos. Então veja como é fundamental o nosso papel e como é grande a nossa responsabilidade como auxiliadoras. Às vezes as pessoas pensam que auxiliar é um papel muito pequeno, e claro que não é, porque o auxiliar vai levar à edificação. Se eu auxiliar, eu vou edificar. Mas se eu atrapalhar o meu esposo, se eu quiser agir contrário à palavra, ser insubmissa a ele, ser arrogante, ser mandona, né, agir assim, irritando o nosso esposo, o que eu vou fazer? Eu vou derrubar, eu vou destruir o meu casamento, eu vou destruir o meu lar, eu vou ser um mau exemplo para os meus filhos. E assim acontece aquilo que Satanás tanto quer, né, que o lar seja destruído. Então essa responsabilidade aqui, né, ela está nas nossas mãos. Ah, quer dizer que então o homem pode andar de qualquer jeito? Não, claro que não. Veja, o homem também tem a sua responsabilidade, o seu papel, e o Senhor vai cobrar deles aquilo que eles estiverem sendo desobedientes. Mas entenda uma coisa, às vezes precisa começar por alguém, e às vezes o Senhor está começando por você. Às vezes o seu esposo está cego para os erros dele, ele não consegue enxergar que ele às vezes não está sendo um homem conforme a palavra de Deus diz que ele deve ser. E às vezes ele precisa começar por alguém, e às vezes a transformação está começando por você. Você não pode esperar, né, que o seu marido seja perfeito para que depois você melhore a sua parte. Então, aquilo que está ao seu alcance, faça, aprenda, estude, né? Primeiro para agradar a Deus e, consequentemente, depois você vai agradar o seu esposo também. E assim, ele pode ser ganho pelo seu procedimento, porque você vai começar a mudar. Então, talvez esse processo comece a partir de você. Então, a gente não tá aqui dizendo que o homem não tem responsabilidade, né? Mas foque em você nesse momento, né? Aquilo que você pode melhorar para ganhar o seu marido, para que ele melhore também, para que ele se sinta constrangido a obedecer a palavra de Deus também quando ele olhar para você. Aqui no capítulo 18 diz: aquele que encontra uma esposa acha o bem e alcança a benevolência do Senhor.
E o 19:14 diz a mesma coisa, né? Assim, em outras palavras, a casa e os bens são herança dos pais, porém do Senhor vem a esposa prudente. Então veja que a esposa, a mulher virtuosa, essa esposa prudente, ela é como um presente. É um presente do Senhor. Olha isso. Isso que não vem dos pais, não vem de homem, não vem de ser humano nenhum. Uma esposa prudente é algo que vem do Senhor, é um presente. Então, o papel da esposa é para ser algo maravilhoso na vida de um homem. É para ser algo para o bem do homem, para o bem da família. E temos nós sido essa esposa prudente, essa esposa graciosa, essa esposa discreta? Nós temos sido esse presente para o nosso marido? Ou será que nós estamos só atrapalhando a vida dele? Então reflita aí no seu comportamento. O versículo 13 no mesmo capítulo diz: o filho insensato é uma desgraça para o pai, e um gotejar contínuo às contendas da mulher. Provérbios vai reforçar muito, tá? A questão aqui das contendas, das brigas. A mulher que fica falando muito na cabeça do marido, que fica reclamando, que fica brigando por coisa tão pequena. Então, veja, é comparado a um gotejar contínuo. Isso aqui é uma coisa que deixa as pessoas doidas, assim, né? É algo extremamente irritante. Ninguém quer ter uma goteira na sua casa. Isso aqui irrita as pessoas, isso aqui não é bom. Então, veja como é desagradável ter uma mulher briguenta que vive tendo, né, contendas ali, criando contendas em casa. Então, olhe para si, né, nesse momento e pense: eu estou sendo essa mulher, toda hora arrumo briga por coisa pequena, toda hora, né? E não é nem só coisa pequena. Qualquer situação, ao invés de arrumar uma briga, será que não dá para conversar antes? Será que não dá para abrir mão de algumas coisas para ter paz na sua casa? Será que vale a pena ficar discutindo cada vírgula, sabe, cada coisinha? Então, nós temos que refletir, né? Porque a palavra de Deus tá falando muito. Olha só, trouxe vários versículos aqui. Briguenta, briguenta, rixosa também é de briga, né? Olha quantos versículos. A gente tá aqui no 21, 25 e 27. Olha só, 21:9. Melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Então veja como a palavra de Deus está chamando a nossa atenção, mulher, para isso. Aqui não está falando homem. Olha isso, aqui não está falando homem briguento. Aqui está falando de mulher. Olha só, mulher briguenta. Por que está falando de mulher, de esposa? Não está falando de homem, porque Deus sabe que esta é uma fraqueza mais o que das mulheres. As mulheres, elas falam mais, elas reclamam mais, elas procuram mais brigas e contendas. Então veja, tá falando aqui para a mulher porque é um pecado que a mulher vai cometer mais. Que Provérbios 21:19 é melhor morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e irritadiça. 25:24 melhor é morar só num canto de telhado do que com a mulher briguenta numa casa ampla. 27:15 a esposa briguenta é como um gotejar constante num dia chuvoso. Então veja, quantas vezes aqui repetindo que é melhor estar numa terra deserta, sozinho, isolado do mundo, do que estar ao lado de uma mulher que fica procurando briga, que fica reclamando, que fica murmurando o dia todo na cabeça. Então, certamente você não gostaria de ter um marido assim do seu lado. Então, por que nós muitas vezes agimos dessa maneira e achamos que eles são obrigados a nos aguentar, a aguentar as nossas murmurações? Como eu falei, eu sei que tem muita mulher sofrendo e que o marido não ajuda a esposa, o marido não ama a esposa como deveria amar. Eu sei que tem esses casos, né? Mas vamos olhar para o que a palavra diz. Sujeite-se, ou seja humilde, tenha um espírito humilde, suporte por enquanto, né? Para que ele seja ganho pelo seu procedimento. Olha só, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Então, nós temos que ser mulheres que agem com respeito, que respeitam o nosso marido, uma mulher amável, dócil, ainda que às vezes a gente não esteja recebendo a mesma coisa. Graças a Deus, eu sou casada com um homem temente a Deus, cristão, um esposo maravilhoso.
Mas eu estou falando isso aqui porque eu sei que nem toda mulher é casada com um homem cristão e muitas vezes sofre muitas coisas em casa. Mas vamos ter paciência, né? E espere no Senhor a sua vitória, né? Essa transformação do seu esposo e comece a mudar o seu procedimento, a sua forma de ser. E eu creio que você vai colher, porque é a palavra de Deus que está dizendo aqui, tá? Que ele seja ganho sem palavras. Sem palavras, não é com contendas. Que ele seja ganho sem palavras. Você vai colher aquilo que está escrito aqui na palavra de Deus, se você for obediente à palavra. Espero que vocês tenham gostado desse estudo e depois nós já vamos entrar aí no capítulo 31 de Provérbios para estudar mais sobre a mulher virtuosa. Que Deus abençoe a sua vida.